Oi, Gabi, tá me ouvindo? Oi, Robson, seja bem-vindo também. Esperamos que hoje dê tudo certo, né? A gente vai esperar aqueles clássicos 5 minutinhos, porque a gente normalmente não é pontual, né? Temos essa cultura. Áudio ok, que bom. Eu, na verdade, tô aqui usando fone de ouvido, pode parecer meio ridículo, né? Eu pensei sobre isso. Por que que eu tô usando fone de ouvido se eu não tô ouvindo ninguém? Mas é por conta do microfone. Eu julguei que esse microfone fosse melhor do que o meu da câmera aqui. Então, vou continuar usando apesar de parecer um pouco idiota. Olha que presença ilustre, Don Quixote Livraria. Quem será? Roberto Vargas, Eunice Pigoso. Vamos esperar para ver quem dos dois. Eu acho que é o Roberto, hein? Eu ganho um livro se eu acertar quem é. Pendura nos óculos. Podia ser também. É realmente isso, na verdade eu não preciso do fone, né? Mas se eu tirar ele fica estranho também pendurado, né? Parece aqueles óculos que a gente deixa pendurado aqui quando não precisa usar, né? Enfim, eu vou deixar ele aqui na orelha por enquanto. Acho que não vai incomodar tanto assim. A gente vai esperar então, né, as pessoas chegarem devagarinho, elas ainda estão sendo avisadas de que a live começou. É, Eunice ou Roberto? Fica o questionamento. Eunice, eu vou tentar decifrar no texto. Esse seria um texto da Eunice ou um texto do Roberto? Eu tô pendendo mais pro Roberto. Não sei por quê. Pela lógica, eu acho que seria a Eunice, porque eu acho que o Roberto não pode mais usar o perfil da Don Quixote. Até onde eu sei, não quero criar intrigas. A Gabi acha que é a Eunice. E o Robson, coitado, tá sem entender nada, porque ele não faz ideia de quem é Eunice ou quem é Roberto. Conectando. Aqui já deu uma pausa a minha live. Eu espero realmente não ter problemas com a internet hoje. Ontem a gente teve vários, né? A Don Quixote não estava aqui, mas o Roberto, o Robson e a Gabi já estavam ontem. E estava muito legal, porque tinha bastante gente participando. Bastante gente mesmo. Foi uma pena que acabou cortando, né? Robson já está especulando. Na verdade, o que o Robson quer é ganhar um livro, né? Bom, vocês que já estão aqui, não se preocupem, tá? Eu não vou me estender mais do que o mínimo. Então, assim que a gente passar esses primeiros minutinhos aqui, esperando as pessoas entrarem, a gente dá início na nossa live. Como vocês estão? Espero que todos bem. Eu acho que para alguém que já trabalha com literatura, principalmente com o ofício de escrever, é um pouco mais tranquilo passar por esses isolamentos, né? Mas eu tenho certeza que muitas pessoas estão ficando muito agoniadas, angustiadas, né, por conta desse isolamento. Aí eu acho que as redes sociais ajudam um pouquinho, né? Olha só, entrou mais uma pessoa chamada Luana. Olha só quem entrou, Marcos Naim, que eu só sei o sobrenome porque está escrito aqui, mas que é uma pessoa muito especial, um grande ator. Um grande ator. Fico muito feliz que ele esteja aqui neste momento. Ele pareceu feliz em me ver. Ele pareceu feliz.
Oi, Douglas. Que bom que tu entrou também. Se a gente tem um grande ator, como eu disse, a gente também agora tem ao menos dois grandes desenhistas. Um deles acabou de entrar, que é o Douglas. Douglas é professor, inclusive. Obrigado por estar aqui, Douglas. Foi meu colega no curso de História Social da Arte. Ah, Nain é apelido, então tá tudo bem. Bom, as pessoas estão entrando, olha só, a Ramone entrou. Então agora a gente tem grandes atores, grandes desenhistas e grandes dançarinas, MCs. Agora eu não sei exatamente, eu vou esperar que a Ramone se apresente, porque eu sei que ela dança, né? Mas eu não sei se é esse o termo mais correto. A Rosemary também entrou, uma escritora. Rosemary, eu li seu livro hoje pela manhã, caso você não saiba. E se não fosse essa quarentena, esse isolamento físico, eu já estaria te chamando para tomar um café, para a gente poder conversar sobre a tua obra, que está aqui em cima da mesa, mas está longe de mim. Agora eu esqueci o nome. Descortinar, eu acho que é. Algo assim. Diga aí o nome do seu livro, Rosemary. É um livro de poesias. O Marcos está dizendo que só tem artistas. Pois é, isso vai fazer parte. Descortinar, eu acertei o nome do romance, do livro de poesia da Rosemary. O Marcos estava dizendo que só tem artista aqui. É verdade, a arte tá vindo para o front, né? É o tema da nossa live de hoje. Embora eu vou falar especificamente da literatura, mas a arte em geral está assumindo esse front e é muito importante isso. Então, por isso que a gente tem tantos artistas aqui presentes. A Angélica também entrou, que faz parte da Secretaria de Turismo de Venâncio Aires. Obrigado pela presença dela. Também escreve Que Eu Sei, também já ouvi um texto dela, apesar de ter sido pouco texto, é um texto muito bonito, muito fiel à experiência dela. A Charlene, que também é escritora, matemática. Olha só, muita gente entrando aqui. Descortinar, a Rosemary disse que é o nome do livro dela, confirmou. Fico muito feliz com a presença de todos vocês. Nós temos aqui nesse momento 9 pessoas, então a gente já esperou esse tempinho inicial passar e a gente pode começar a conversar um pouquinho. O roteiro, como eu disse ontem para vocês, eu fiz um roteiro, é algo que eu normalmente não faço, mas fiz para que a gente possa mimetizar o nosso tempo e usar o tempo de vocês também de uma maneira mais proveitosa. Então eu espero que todos aí estejam confortáveis, né? Espero que todos estejam me ouvindo, de preferência nos seus fones de ouvido, né? Porque os amiguinhos de quarentena não são obrigados a ouvirem a minha voz, mas se quiserem, isso também são todos bem-vindos. Eu queria inicialmente, eu já fiz esse agradecimento ontem, mas hoje eu vou fazer mais uma vez. São 2 agradecimentos rápidos. Um deles é a Secretaria de Cultura de Bento Gonçalves, que é quem me convidou para fazer essa live para participar do Festival Cultura em Casa, que é para incentivar esse isolamento social. Então eles criaram esse festival e ficaram muito felizes que alguém da área da literatura está participando. Eles disseram que não havia ninguém na área ainda. Isso é bem curioso, aliás, porque parece que existem poucas pessoas querendo falar sobre isso e talvez menos ainda querendo ouvir. E parece que eu vou fazer a mesma piada de ontem porque eu achei interessante, tá? Desculpa repetir a piada, mas é que a live de Zumba continua bombando. Ontem já tinha várias pessoas assistindo as lives de Zumba, tem várias por aí, e hoje elas continuam. Então, obrigado por estarem aqui comigo. E, bom, essa questão também, né, de a Secretaria de Cultura ter ficado feliz com a minha presença.
também mostra que nós somos um país de não leitores, a gente já sabe disso, mas o reflexo também é sermos um país de não escritores, porque somos codependentes, me parece, né? Mas a gente vai falar sobre esse não escritores mais pra frente. Escritores e escritoras, né? Bom, esse é o primeiro agradecimento que eu queria fazer. E o segundo agradecimento é ao meu amigo Samuel Pimenta, que ontem inclusive estava presente, hoje não está, o fuso horário em Portugal é diferente. E foi por conta dele, principalmente, que eu aceitei o convite da Secretaria de Cultura de Bento Gonçalves, porque ele usou o Instagram dele para contar uma história que eu achei interessantíssima. E então, não foi necessariamente pelo tema, né? O tema da nossa live de hoje é barricadas literárias, a literatura vai ao fronte, mas sim por essa essência, né? De estar aqui contando, acima de tudo, uma história para vocês. E essa história que ele contou é uma história do folclore iraniano, sufi iraniano, e a história do Mushkil Gusha, que é o removedor de dificuldades. Chegaram a brincar comigo, inclusive, que por eu não ter contado essa história ontem, é que a nossa live não deu certo. Mas como a gente tem um roteiro aqui, eu deixei isso esclarecido também ontem, vocês estão convidados a fazer perguntas, a colocarem suas opiniões, não tem problema nenhum. Esse meu roteiro é de múltipla escolha, tá, gente? Então eu vou adaptando ele conforme a gente vai seguindo essa dinâmica, que é uma dinâmica de trocas. Então, eu não vou contar, a princípio, a história do Mushkil Gusha, mas se vocês quiserem ouvir a história do Mushkil Gusha nessa múltipla escolha, vocês podem deixar comentado aí que eu conto rapidamente quem é Mushkil Gusha. Bom, eu queria rapidamente me apresentar. Ontem tinham várias pessoas que eu não conhecia, hoje eu conheço a todos e todos me conhecem. Então a minha apresentação segue sendo sucinta. Eu sou escritor, faço graduação em História na Universidade La Salle e fiz 33 anos no dia 9 de março e ganhei de presente do mundo, isso é um grande sarcasmo, ganhei de presente do mundo essa sinalização de pandemia, porque foi no dia 10 de março, um dia depois do meu aniversário, que a OMS declarou, né, oficialmente que nós estávamos em uma pandemia. Então aqui estamos, né? Fazer 33 anos e receber esse presente maravilhoso. E bom, de início eu falava sobre o isolamento social, que era a razão pela secretaria ter me convidado, e eu queria tratar sobre esse tema rapidamente de novo, eu já tratei sobre ele ontem, mas é porque eu li uma fala de um sociólogo, Ben Carrington, muito interessante, eu achei uma fala muito sagaz, é um sociólogo muito sagaz, e ele disse que o termo não era mais correto, que nós não estávamos vivendo um isolamento social, porque ele percebia que os seres humanos não socializavam tanto como agora, em período de pandemia, nunca socializaram tanto como agora. E que então o termo mais adequado deveria ser isolamento físico. E eu achei isso tão poético, sabe? Um sociólogo dizendo, não é isolamento social, é isolamento físico. Tecnicamente eu também acho que ele está certo, mas eu achei muito poético. E essa frase me fez lembrar de um livro de um escritor gaúcho chamado Ismael Canepelli, que escreveu um livro chamado Os Famosos e os Duendes da Morte, que virou filme, inclusive. E, enfim, lá pelas tantas, nesse livro tem uma frase que é a seguinte: estar perto não é físico. Estar perto não é físico. Então vocês entendem por que quando um sociólogo sugere que o termo correto é isolamento físico, ele está acima de tudo sendo poético, né? Porque a gente está fisicamente isolados, mas estar perto não é físico e, portanto, a gente está socializando, feito mamíferos que somos, codependente que somos, carentes de afeto que somos. Então, a partir de então, eu começo, para mim, a ver esse isolamento não como um isolamento social, mas como um isolamento físico.
e estar perto não é físico, e é por isso que a gente está aqui juntos, né, nesse momento. Voltando aqui os famosos Duendes da Morte, vocês inclusive encontram ele disponível na internet, na íntegra, um filme sensacional. Gostei muito do filme. E bom, se a gente enquanto leitor lê o livro, ou lê agora essa frase e presta atenção e não esquece que estar perto não é físico, a gente não vai ter muita dificuldade para compreender que ficar em casa nesse momento, o que acaba sendo até um privilégio, inclusive, embora devesse ser um direito de todos poder ficar em casa, com exceção de serviços essenciais. Bom, esse cidadão, essa cidadã que leu que estar perto não é físico, ele fica em casa porque eu desgasto a frase, estar perto não é físico, ele compreendeu isso, então a literatura serviu, foi ao fronte, né? E claro que não tem nenhum tipo de vírus ou guerra nesse livro do Ismael Canepelli, embora haja uma guerra interna do personagem, mas eu acho importante que a gente defina, né, que existem vários tipos de guerra e não só o tipo de guerra clássica. E o pessoal está comentando aqui, eu vou tentar acompanhar, a Eunice entrou também. Oi Eunice, que bom te ver aqui. A Milene também entrou, minha colega de curso de História Social da Arte, uma professora que imagino ser especial. A Rosemary já está sendo poeta aqui, dizendo que longe dos olhos, perto do coração. Mais ou menos isso. Ela é poeta, né? Ela está indo ao fronte. A Estela também, querida Estela. O primeiro livro que eu lancei, ela estava lá presente. Fiquei muito feliz da presença dela e poder falar sobre o livro. E, bom, portanto, eu ainda que eu dê alguns exemplos de literatura produzida no pré, no durante e no pós-guerras, a gente precisa ampliar um pouco esse conceito de guerra. O que é uma guerra, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de Guerra Fria, e eu acho que alguém muito sagaz e também muito poético definiu como Guerra Fria, porque a Guerra Fria foi esse conjunto de ameaças que mais parecia aquelas brigas toscas que a gente via na época da escola, onde normalmente dois meninos e seus testosteronas incontroláveis ficavam se ameaçando na esquina e nada acontecia de fato, né, na maior parte das vezes. E, bom, ainda que a gente saiba que a Guerra Fria de fato foi a via de fato, né, em guerras, principalmente na África, apoiado por um lado pelos Estados Unidos, por outro lado pela União Soviética. Mas voltando ao tema de definição de guerra, eu acho que a gente pode pensar e sintetizar que uma guerra é toda batalha travada contra um inimigo que é real. A gente pode mimetizar esse conceito dessa maneira. E a Cristine acabou de entrar aqui, é doutora em História da Arte, formada em História, perdão. Então ela vai me corrigir sempre que possível. Obrigado, Cris, pela tua presença. Foi minha professora no curso de História Social da Arte, a professora da Milene, que também está aqui, do Douglas, que também está aqui, da Gabi, que também está aqui. Enfim, então, voltando ao tema do inimigo real, quando lá no livro 1984, me refiro ao livro do George Orwell, que era de nascimento indiano, inclusive, pouca gente sabe disso, a maioria das pessoas acham que ele é inglês. Eu também achava que ele era inglês, não sei porquê. Mas os historiadores e a história também estão aqui para nos mostrar os fatos de que de nascença ele é indiano. E ele escreveu essa obra em 1984, logo na sequência do final da Segunda Guerra Mundial, entre 1947 e 1948. E, bom, havia nesse 1984 um ditador chamado Grande Irmão, que talvez mesmo quem não conheça a obra já ouviu o termo, e ele era esse líder supremo do partido interno, que era o partido que comandava a Oceania, que era uma espécie de um superestado, e tinham 3 superestados, né, no 1984. Um deles era a Oceania, e o Grande Irmão era esse ditador que comandava a Oceania.
Só que, ora, a Oceania estava em guerra com um superestado, que era a Eurásia, ora com o outro estado, que era a Lestásia. Então, às vezes, eles se aliava um, guerreava com outro, se aliava com um. Só que tem um grande porém, assim como a gente pode duvidar, inclusive, da existência desse grande irmão, porque ele nunca aparece. A gente vê imagens dele, vê ele nas telas, né, nos cartazes, mas eu mesmo não sei se esse grande irmão realmente existia ou se ele era essa entidade, né? E essa guerra também, conforme a gente vai lendo em 1984, a gente nunca vê essa guerra de fato, a gente vê os reflexos dessa suposta guerra, mas a gente não vê a guerra, a gente não sabe se realmente a Oceania estava em guerra, ou seja, não era uma guerra real, né? Então, o que a gente tem não é uma guerra real entre esses superestados, mas há uma guerra nesse 1984, e que é uma guerra real. Então, essa guerra ela é travada por esses totalitaristas que comandam o partido interno, liderados pelo grande irmão, que é o ditador supremo. E esse partido totalitarista está sempre em guerra com o indivíduo, com a liberdade dos indivíduos, com o próprio Estado de Direito, enfim. Essa guerra é uma guerra permanente. Então, a gente já começa a ampliar o nosso conceito de guerra, pensando dessa maneira, né? Então é por isso que eu quero justificar a minha escolha pelo título Barricadas Literárias, a literatura vai ao fronte, porque sim, a gente está em guerra contra esse inimigo real, que a gente chama popularmente de coronavírus. A ciência traz outros nomes também, como Covid-19 e alguns outros, mas eu acho que para a história, e aí a gente precisa de um distanciamento de tempo, mas provavelmente esse, pelo menos por enquanto, me parece o termo mais correto para entendimento de todos, é o coronavírus. Ainda que um pequeno grupo de pessoas pouco sensatas, que provavelmente acham o sociólogo Ben Carrington nada sagaz, ainda que essas pessoas chamem de gripezinha, né? Mas eu prometo que eu vou me esforçar aqui para não tocar no nome do nosso não presidente e os demais envolvidos, tá? Nosso foco aqui é outro nesse momento. Então, legal. Quem mais entrou? A Dani entrou. Olha só, os artistas plásticos estão aqui em peso. A Paola entrou, que é historiadora. Então, temos historiadores também, mais de um, que está trabalhando e ouvindo. Olha só que legal. Isso também é muito importante, né? Bom, então, assim, eu proponho agora, para descontrair um pouquinho, para sair um pouco dessa minha fala, a leitura do início é só são os dois primeiros parágrafos do 1984, para quem não conhece se ambientar e para quem conhece poder se deleitar mais uma vez com esse primeiro parágrafo que é maravilhoso. Diz o seguinte: era um dia frio e luminoso de abril e os relógios davam 13 horas. Winston Smith, queixo enfiado no peito no esforço de esquivar-se do vento cruel, passou depressa pelas portas de vidro das mansões Victory, mas não tão depressa que evitasse a entrada de uma lufada de poeira arenosa junto com ele. O vestíbulo cheirava a repolho cozido e os velhos capachos de pano trançado. Numa das extremidades, um pôster colorido, grande demais para ambientes fechados, estava pregado na parede. Mostrava simplesmente um rosto enorme, com mais de 1 metro de largura, o rosto de um homem de uns 45 anos, de bigodão preto e feições redumente e agradáveis. Winston avançou para a escada. Não adiantava tentar o elevador. Mesmo quando tudo ia bem, era raro que funcionasse, e agora a eletricidade permanecia cortada enquanto houvesse luz natural. Era parte do esforço de economia durante os preparativos para a Semana do Ódio. O apartamento ficava no 7º andar e Winston, com seus 39 anos e sua úlcera varicosa acima do tornozelo direito, subiu devagar, parando para descansar várias vezes durante o trajeto.
em todos os patamares, diante da porta do elevador, o pôster com o rosto enorme fitava-o da parede. Era uma dessas pinturas realizadas de modo a que os olhos o acompanhem sempre que você se move. O grande irmão está de olho em você, dizia o letreiro embaixo. Que belo trecho para a gente descontrair, né, gente? A gente podia ter escolhido algo mais sutil, mas essa é a realidade de 1984. Esse senhor de 45 anos de bigodão preto é o grande irmão. E vocês perceberam ali que tem algumas analogias que a gente pode fazer com os tempos de hoje, né? Por exemplo, a Semana do Ódio, a economia, né, que resolve racionar, ou seja, não tem eletricidade durante o dia, então o povo tem que se virar sem luz e sem energia elétrica. Bom, então, qual que é a importância que um livro como 1984 tem nesse momento histórico em que a gente está vivendo? Isso é uma reflexão para a gente. E é claro que eu precisaria de umas 10 lives iguais a essa só para poder falar sobre 1984. E eu acho que seria bem interessante, inclusive, mas hoje a gente só vai dar essa passada por ele, tá? Eu também percebi que o Rafael Farina entrou aqui e também é um grande poeta, até onde eu sei, não sei se também escreve outros tipos de prosa, mas que eu sei do seu livro de poesia, então eu vou chamar ele de poeta, também está aqui presente, então mais alguém da área da literatura, e como o Marcos antes já havia dito, os artistas aqui estão em peso. A Iessa também acabou de entrar, fez uma fala muito importante sobre feminismo, um evento muito legal que teve lá em Lajeado. Legal, obrigado por estar aqui. A Iessa, ela também, eu enquanto homem branco, estou fadado a cometer vários equívocos, então ela também está aqui para me corrigir. E, inclusive, eu já comecei citando um autor homem branco, né? Então será que em algum momento eu vou citar alguma mulher aqui? Importante pensar nessas coisas. Então o Sr. Winston Smith, que é esse personagem ferrado que eu acabei de contar para vocês, é um cidadão que vive na Oceania, que é esse superestado, comandado pelo Partido Interno, que é comandado, por sua vez, pelo Grande Irmão, e ele trabalha num ministério que se chama Ministério da Verdade. Tem ministérios bem interessantes nesse livro, um deles, inclusive, se chama Ministério do Amor, que acho que aqui no Brasil poderia ser comandado pela Damares, mas eu prometo que eu não vou falar sobre isso. Bom, a gente tem lá um ministério que se chama Ministério da Verdade, e o Sr. Winston Smith trabalha nesse ministério. Só que assim, ele odeia o Partido Interno, e ele tem um diário onde ele sempre anota isso está sempre escrito ali, nesse diário dele. E aí já fica uma dica também, para quem não gosta muito do seu não presidente e afins, um diário ajuda bastante. Vocês podem... temos poetas aqui, né, que sabem o quanto é bom, né, um papel e uma caneta para lidar com essas coisas. Bom, só que no dia a dia, esse Sr. Winston Smith, ele trabalha no Ministério da Verdade, ainda que odeie o partido, com a função de redigir notícias e corrigir qualquer informação que venha lá do passado, que tenha sido impressas em jornais e afins, enfim, e que contrarie a verdade e a vontade do partido. E como as notícias novas, as coisas que estão acontecendo, também são editadas pelo Ministério da Verdade, então o que sobra é uma mentira posta como fato. E aí a gente já faz um paralelo também com as fake news que circulam por aí, né? Então só nesse pequeno trecho a gente já pode perceber o enorme paralelo, né? E sendo sagazes, a gente vai perceber que tem muitos Winston Smith por aí, né? Editando a verdade e postando, né, essa inverdade tantas vezes que a gente quase passa a acreditar. E quando eu digo inverdade, eu já estou até pegando o conceito da novilíngua, que é uma língua que é utilizada dentro do 1984 para mudar o sentido das palavras, né? Então já não existe mais, por exemplo, mentira, não existe inverdade.
Então o conceito de mentira ele desaparece. É muito interessante, é um livro interessantíssimo. Então a gente precisa estar sempre vigilante e combativo e construindo as nossas barricadas para perceber quando esses cidadãos estão aí para tentar nos impor essa vontade do grande partido. E eu acho que esse é um papel importante que a literatura cumpre, mesmo a literatura ficcional, como é o caso do 1984, ainda que faça paralelo com a realidade, ela dá para a gente essas ferramentas que nos possibilitam ser sagazes, como aquele sociólogo, como o próprio George Orwell e outras pessoas que a gente vai citar aqui, como muitos de vocês que estão aí, porque quando a gente é sagaz, a gente pode nomear as coisas, né, com seus respectivos nomes. Então, pandemia, gripezinha é gripezinha, né? E por isso que é tão importante a gente ser sagaz. Bom, lá na chamada para a live eu também citei um outro autor, que é o J.D. Salinger, que é esse cara também muito sagaz, que publicou em 1951, então também no período pós Segunda Guerra Mundial, né, uma obra chamada O Apanhador no Campo de Centeio, que quem não leu com certeza já ouviu falar. De vocês aqui eu imagino que todos já ouviram falar dessa obra, ainda que não saiba exatamente do que ela se trate, né, e não é um livro que tenha ligação com a agronomia, nem nada de conceitos de biologia, tá, gente? Inclusive, essa obra tem em Portugal, ela é chamada de Uma Agulha no Palheiro. E eu não sei porquê, normalmente em Portugal eles mantêm os títulos fiéis e aqui no Brasil é que a gente traduz meio estranho, principalmente no cinema. E lá, por algum motivo que eu não sei qual, traduziram como Uma Agulha no Palheiro. Eu achei um título meio estranho, não sei. Eu prefiro O Apanhador no Campo de Centeio. Bom, a minha intenção aqui não era ficar falando da vida dos autores, senão da obra, porque a literatura se faz no texto, né, principalmente. Só que o Salinger, ele é esse cara que é chamado para servir ao exército norte-americano, e ele faz a estreia dele na guerra, assim como eu estreiei meus 33 anos com a OMS decretando a pandemia, o Salinger estreia no exército justamente no dia D, no famigerado dia D, no terrível e inesquecível, porque não devemos esquecer dia D. Então, se você acha ruim fazer a sua quarentena aí no conforto do seu lar, ou se você estava na carreata, em alguma das carreatas, pedindo a abertura do comércio, porque o país não pode parar, então vocês imaginem como estava a mente do nosso jovem Salinger lá no dia D. Ele era realmente muito jovem, eu acho que ele tinha na faixa de uns 20 anos nessa época. E vocês sabem como que esse Salinger e mesmo o Orwell sobrevivem à guerra, porque o George Orwell também participou da Guerra Civil Espanhola, e ele também escreveu sobre a Guerra Civil Espanhola. Então, como que essas pessoas sobrevivem a essas guerras? Eles sobrevivem com a literatura. Com a literatura. E ele viveu, o Salinger, até 90 e tantos anos. Ele morreu em 2010, se eu não me engano, por aí. Ele tinha 90 e tantos anos. E certamente que ele chegou até seus 90 e tantos anos porque a literatura foi pro fronte, porque ele passou por outras coisas, porque a Segunda Guerra Mundial foi terrível, mas ele também viu muitas coisas terríveis, e ele nem tem muitas obras publicadas, inclusive, ele é um cara mais recluso, e a literatura salvou ele de todas aquelas memórias, né, cruéis que ele teve durante a guerra e que são postas ainda que de uma maneira um pouco ficcional no Apanhador no Campo de Centeio. Aliás, um cara também que é muito sagaz e que também usou a literatura como esse escape foi o Ernest Hemingway, que inclusive o Salinger e o Hemingway se encontram no campo de batalha na Segunda Guerra Mundial, no meio desse caos todo. E imagine que no meio do caos tinham lá dois cidadãos, naquela época desconhecidos, discutindo a literatura. E olha só que bonito isso, né? Apesar de toda a tragédia, eu acho isso muito poético. E quantos outros artistas também, né, não fizeram isso naquele momento, quantos artistas também não estão fazendo isso nesse momento de pandemia, mundo afora, né, se encontrando, enfim.
Enfim, eu até poderia ficar aqui falando do Hemingway também, mas aí a gente ia precisar de mais outras 10 lives, que junto com as 10 lives do 1984 já seriam 20 lives. E, bom, vamos só citar também esse encontro literário entre esses dois literatos no meio do caos, né? E falando em encontro literário, tem um livro que se chama A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata. Eu não sei se a Eunice ainda está aqui ainda, mas a primeira vez que eu ouvi falar desse livro foi por conta dela. Foi por conta dela. E também virou filme, inclusive, né? Esse livro. Eu vi o filme é muito, muito bonito. É bonito mesmo. E ele foi escrito por Mary Sheffer e Annie Barrow. A Eunice ainda está aqui. Não sei se a Eunice vai lembrar dessa citação dela, porque ela está sempre citando literatura, né? Bibliotecária. Mas foi por conta dela que eu fiquei sabendo desse livro. Então temos aqui já duas autoras, tá, Aissa? Já tô começando a me redimir, né? Já estou citando duas mulheres. E esse livro foi publicado em 2008. Muitas pessoas acham que ele é bem atual, ou se não bem antigo, e não é nem tão atual e nem tão antigo assim. E algumas pessoas acham que é antigo porque ele também é ambientado na Segunda Guerra Mundial. Mas enfim, aí vocês me perguntam, por que os outros livros que tu escolheu, todos eles se passam no período de guerra, e em 2008, o que tinha de guerra em 2008? E aí eu fiz aqui uma colinha. E eu posso elencar várias, por exemplo, a Guerra Civil no Chad, que para quem não sabe, ou não sabia como eu, é uma república do centro-norte africano, que estava em guerra em 2008. E a gente também tem a Guerra Russo-Georgiana, mas quem se importa, né? Eu não sei nem pronunciar georgiana com clareza. E a gente também tem as guerras do Afeganistão, a gente tem a guerra no Iraque, a gente tem um monte de outros conflitos, mas também quem se importa, né? E, enfim, agora parece que essas coisas podem passar a importar, né? E quem sabe a gente perceba que há milhões de pessoas pelo mundo vivendo há muito tempo em isolamento físico e que se a gente for solidário e sagaz, a gente pode ajudar a aliviar o sofrimento dessas pessoas, né? A Rosemary pediu para repetir. Pois é, o nome do livro é esse nome comprido mesmo e difícil de lembrar muitas vezes. É A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata. Eu não vou dizer o nome do autor porque vai te confundir, ainda mais porque são dois. Então é esse, A Sociedade Literária. A Eunice já digitou aí para facilitar a vida de vocês. Então, Rosemary, anota aí no papel, porque se você for procurar agora, você vai sair da live. Então anota no papel e depois pode procurar o filme, que é maravilhoso. Bom, então eu estava aqui falando sobre todas essas guerras e conflitos que existiam em 2018, mas a sociedade literária, eu vou chamar só de sociedade literária, tá? Poderia se passar em qualquer um desses conflitos que estavam acontecendo em 2018, mas ele foi ambientado na Segunda Guerra Mundial. E parece que eu estou fadado a só falar sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Mas foi mais acaso de qualquer outra questão, né? De eu ter escolhido obras que se passam nessa época. Mas é que eu acho que a gente realmente está vivendo um período bem difícil, a gente vai ter um período bem difícil pela frente. E eu não quero ser alarmista, cair no erro de dizer que a gente deve combater o vírus como a gente combateu os nazifascistas. E isso até é maravilhoso, inclusive, porque a gente pode vencer uma grande guerra mundial sem pegar em armas, né? Isso é muito revolucionário. É poético, revolucionário e é uma coisa real, né? A gente está combatendo essa guerra aqui com arte, com literatura. Bom, então a gente já sabe que existem muitos tipos de guerra, a gente já falou sobre isso. E a gente também tem as guerras culturais, por exemplo. A gente tem as guerras religiosas, que eu vou chamar aqui de guerra cultural também. Daria uma tese, tá? O porquê que eu considero as guerras religiosas, acima de tudo, guerras culturais. Mas aí, de novo, eu ia precisar de 10 lives, e então a gente só vai chamar a próxima guerra de guerra cultural. Então vem uma historinha aqui para vocês. Vamos ver quem vai conseguir descobrir sobre o que eu estou falando. Num povoado remoto do Paquistão, o Talibã resolveu tomar o controle da região
depois de ter perdido alguns territórios rurais que eles comandavam na época, e eles precisaram se locomover para essa região do Paquistão, que é o Vale do Swat, que eu também acho que a maioria de vocês não sabe onde fica, eu também não fazia a menor ideia. Eu achei que era um grande deserto, e além de não ser um grande deserto, é considerada a Suíça do Oriente, né? Então, por isso que é bom a gente lançar esse olhar curioso, né? Porque não é um deserto, é uma região conhecida com Alpes, neva, inclusive. Então, os talibãs eles tomaram essa região e impuseram a guerra cultural deles. E uma das ordens estabelecidas pelo Talibã é que as meninas não podiam estudar. As meninas que estudavam, né, que haviam escolas, as meninas frequentavam essas escolas, de uma hora para outra elas tiveram que parar de ir para a escola. E quando eu digo isso, eu acho que a maioria de vocês já estabeleceu sobre quem eu estou falando, e sim, é a Malala. A Malala é essa menina sagaz, que eu também preciso falar dela enquanto pessoa, ainda que ela seja alguém que vai trabalhar com a literatura também e tem uma obra. A Eunice acertou que eu ia falar da Malala. A Malala é essa menina sagaz que foi para o fronte e construiu essa barricada invisível. A Paula também acertou. E ela construiu essa barricada invisível porque quando a literatura vai para o fronte, normalmente a gente ergue essa sólida barricada invisível, que parece menos eficiente do que as armas, mas que a história está aí para mostrar para a gente o quanto ela é sólida. Então a Malala vive nessa região do Vale do Swat, que é invadido pelo Talibã, e ela resolve criar um blog para contar como que as coisas estão acontecendo na vida dela, e ela tem 11, 12 anos, ela é uma jovem menina, embora muito sagaz, e ela conta essa história dela nesse blog, e a BBC fica sabendo, e ela se torna essa menina sagaz e reconhecida pela sagacidade dela fora do Paquistão, inclusive, e em 2012 um membro do Talibã dá sequência à guerra cultural e atira 3 vezes a queima-roupa contra a Malala. Malala ficou inconsciente por vários dias, esteve em coma, enfim, foi terrível. E 2 anos depois desse fato de 2012, a Malala é a pessoa, não estou dizendo a mulher, estou dizendo a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz. Aliás, a mais jovem a receber qualquer prêmio Nobel, porque antes disso era um rapaz australiano, um físico australiano de 15 anos que ganhou o Prêmio Nobel da Física. Ou seja, ela foi a mais jovem pessoa a receber um prêmio Nobel, no caso da paz. E certamente ela passou a ser a menina mais conhecida do mundo, né? A maior influencer do planeta. E ela escreveu um livro, em parceria com uma jornalista britânica, que se chama Eu Sou Malala. E veja, se fosse uma pintura, se a gente fosse retratar esse título, esse livro, uma pintura, eu acho que a gente poderia... a Cris está aqui ainda, ela vai poder me ajudar com essa visualização. Eu acho que poderia ser essa pintura de uma sólida barricada. Porque quando o Talibã quis apagar a Malala, e eu uso aqui o sentido literal, mas também o sentido poético, a Malala lança um livro que decreta Eu Sou. E ganha o mundo. Então a Malala é essa menina que, como o Orwell e o Salinger, foi ao fronte, né, com papel, com caneta, ou, enfim, é só uma metáfora, não sei se eles escreviam com papel e caneta, mas é para simbolizar isso, né? Eu não sei há quanto tempo a gente já está conversando aqui, a gente já está mais ou menos uns 45 minutos conversando, e a gente tem 1 hora de live para conversar, e eu me propus, por isso que tem um roteiro, a falar só por 1 hora. A Dani também está aqui. Oi, Dani, que bom que você voltou. A Dani estava aqui ontem também presente. Bom, então eu já agradeço a vocês por estarem aqui. De novo, a live de Zumba está bem concorrida, mas quem sabe, né, amanhã sejam as livrarias. A Eunice está aqui, né?
que é uma livreira também. Quem sabe amanhã ou depois sejam as livrarias, né, que estejam se proliferando em cada esquina, né, para além de academias e farmácias. E aí, quem sabe, se houver um outro momento como esse, né, de pandemia, a gente possa declarar de imediato o livro como um bem essencial. Eu acho que deveria, inclusive, é poético, mas é de verdade. Eu acho que o livro deveria ser um bem essencial. Bom, eu falava lá no início, né, do fato de a gente ser um país, talvez, de não leitores, talvez de não escritores. E sim, eu acho que a gente é um país de leitores que eu gosto de chamar de leitores de superfície. E eu acho que nunca se leu tanto quanto se lê agora, mas eu acho que essas mensagens de WhatsApp não vão livrar a gente, né, da ignorância. Então, por isso que eu acho que a leitura de superfície ela acaba ajudando menos, né? Por isso que a gente precisa dessa literatura profunda, que é aquele, por exemplo, tipo de leitura que um livro oferece pra gente, né? Uma literatura mais profunda. Logo, são espécimes raras os escritores brasileiros de tempo integral, porque quem aqui consegue viver integralmente de literatura no Brasil é muito difícil. E dá um trabalho danado escrever, quem escreve sabe disso, né? E a gente precisa, enquanto escritor, usar o nosso tempo, que já é escasso, né? Para poder escrever uma obra profunda, para leitores profundos. Então, mas assim, é isso que motiva, né? É isso que nos motiva. Eu acho que é uma coisa quase religiosa, que eu estou falando em nome dos escritores. No Brasil, ser escritor é quase um ato religioso. Eu acho até que foi Cristo que disse na Bíblia, eu acho até que ele estava se referindo aos escritores, quando ele disse, pois onde houveres 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles, algo em torno disso, né? Então o escritor é essa pessoa. Se tiver 2 ou 3 para ler, ele já está feliz da vida, muito feliz. Isso mostra, na verdade, que nós somos um país de escritores raiz, porque como a gente não vive economicamente disso, a gente escreve porque é um ato religioso. Não todos, é claro, né? Mas a maioria dos escritores. Bom, eu queria por último aqui, eu tenho um amigo que é também escritor. Na verdade, ele nem sabe que eu existo, ele nem me segue, na verdade, no Instagram, mas eu vou chamar ele de amigo, porque ele publicou um texto muito interessante. Isso foi ontem pela manhã, eu ia fazer a live ontem, eu li o texto ontem, e ele se chama Matheus Baldi, e no Instagram, o Instagram dele é @terraleste. E ele escreveu um texto que eu achei muito bonito, que eu quero compartilhar com vocês. E já que nós somos um grupo literário, acho que ninguém vai se importar muito de ouvir o texto dele, é curtinho, mas olha só que bonito. Nápoles, setembro de 2019. Estávamos eu e meu pai na beira da água, depois de descer uma escadaria num buraco qualquer. A vista era linda, o sol começava a se pôr e, mais importante de tudo, não existia vírus. O que existia era a gente ali, depois de um dia iniciado em Paestum, após de tantos dias e anos longe um do outro. Tinha eu e meu pai novamente na cidade, que era naquele momento o mundo. Então veio um barquinho e o voo. Digo isso porque tudo continua. O sol está nascendo lá fora, e eu já nem sei que dia é hoje, e apesar do vírus, o mundo continua. Os pássaros, os cães, os gatos e as ruínas no caminho de Nápoles continuam indiferentes ao Vesúvio e ao nosso purgatório. Acho que também continuam os seres vivos na Fossa das Marianas e, poxa vida, logo eles que não souberam das Torres Gêmeas, de Hiroshima e do exílio dos baianos em Londres. Tudo que não for humano vai seguir continuando até o dia em que também nós voltaremos a ser um mundo. Outro mundo, outros humanos, por favor. Não me levem a mal, mas não me caiam na burrice de querer voltar para aquilo. Camus, tão em voga nesses dias, escreveu que o que conta é ser verdadeiro. Aspas. E então tudo se inclui nisso, a humanidade e a simplicidade. Fecha aspas. Sejamos verdadeiros, pois.
muito aliviado vos digo que pro bem e pro mal já é outro o mundo. E por ele espero e me desespero, ou eu não me chamo mundo. Então olha que bonito, são coisas que estão surgindo no meio dessa pandemia. E a literatura que vai ao fronte. E eu acho linda essa passagem que ele publicou. No próprio Instagram, tá lá, solto. Tinha uma foto que ele tinha feito e não é ficcional, né? É real essa história dele com o pai dele. Então, obrigado pela presença de vocês. Eu sei que a presença não é física, mas estar perto não é físico. Obrigado pela Secretaria de Cultura de Bento Gonçalves, pelo convite também. Obrigado ao poeta, romancista Samuel Pimenta, por ter contado a história que me motivou a estar aqui também. Obrigado por vocês, cada um de vocês que estão aí. Que legal que o nosso grupo aumentou desde o início da minha fala. E era isso. Eu ainda tenho mais 10 minutinhos. Eu tenho aqui um livro, não estava tão programado isso, eu queria dar por encerrado aqui, mas eu quero pedir mais 5 minutos de vocês e ler um diálogo breve. É um diálogo breve e como, de novo, é uma live literária, acho que ninguém vai se importar ou vai achar uma chatice, né? Bom, é um diálogo entre um pai e um filho que vagam num mundo pós-apocalíptico, num livro chamado A Estrada, e foi a última obra que eu li, do Cormac McCarthy. Então, né, nesse trecho, nesse diálogo, que eu acho sensacional, eu acho lindo, eu não vou adjetivar aqui, eu quero que vocês adjetivem aí. O pai está nessa situação bem difícil, bem ferrada, e ele está dando, eu vou dar um pequeno spoiler aqui, mas ele está dando os últimos conselhos dele pro filho. O filho dele tem aproximadamente uns 9 anos, não fica muito claro, mas é mais ou menos isso. Eu tenho esse diálogo marcado, inclusive, porque eu achei ele muito bonito. E eu acho que tem uma relação direta com o que a gente está vivendo hoje. O pai começa dizendo: está tudo bem. Fazia tempo que isso estava para acontecer. Agora aconteceu. Continue indo para o sul. Faça tudo do jeito como fizemos. Você vai ficar bem, papai. Tem que ficar. Não. Não vou não. Fique com a arma o tempo todo. Você precisa encontrar os caras do bem, mas não pode correr nenhum risco. Nenhum risco, está ouvindo? Eu quero ficar com você. Você não pode. Por favor. Você não pode. Você tem que levar o fogo. Eu não sei como fazer isso. Sabe sim. Ele é real? O fogo? É sim. Onde ele está? Eu não sei onde ele está. Sabe sim. Está dentro de você. Sempre esteve aí. Eu posso ver. Coisa linda, né? Então eu espero que cada um de vocês que está aqui presente possa carregar esse fogo, que assim como as barricadas muitas vezes são invisíveis, mas são sólidas. E eu espero que esse fogo possa arder e queimar em vocês e seguir motivando vocês, porque é isso que a gente tem, é isso que o momento pede da gente, exige da gente, é um momento histórico e a gente está aqui. Quando a gente lia sobre a resistência na Segunda Guerra Mundial, e é muito poético e é muito romantizado, mas a situação era difícil e eles estavam lá combatendo os nazifascistas. E a gente está aqui, e há também nazifascistas aqui, mas a guerra aqui é outra, né? É o isolamento físico que leva para essa reflexão. A gente vai querer continuar isolados socialmente ou a gente vai ser um só? Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Rose, que ficou aqui até o final. A Gabi, que colocou um adjetivo tão bonito aqui, devastador. E bonito, né? Um duplo adjetivo,
que eu acho que ninguém mais vai se atrever depois disso a adjetivar, porque já está bem adjetivado. Paola, obrigado por ter ficado até aqui. A Dani, obrigado Dani, o Douglas, Eunice, enfim, eu tenho medo de puxar o negócio aqui e desligar tudo. A Sabrina que entrou, oi Sabrina, tá vivendo no Peru, nesse momento em Lima, que o fogo esteja aí também. Angélica, obrigado por ter vindo. A Angélica antes disse que a minha mãe também estava aqui ouvindo, eu sei que meu pai também estava ouvindo. Obrigado a todos vocês, eu imagino que a live vai ficar aqui salva, é a primeira live que eu faço, porque as de ontem foram só rascunhos e esboços. Eu imagino que quando eu apertar encerrar, de alguma maneira eu vou poder deixar essa live salva por um tempo. Então se vocês quiserem rever ou anotar alguma coisa que esqueceram, enfim, compartilhar com alguém, sintam-se à vontade. A princípio essa é a primeira e última live, mas quem sabe o dia de amanhã, né? Quem sabe quanto tempo essa quarentena também vai durar. Então era isso. Eu espero que todos fiquem bem, que mantenham o fogo aceso. Obrigado a Iessa, também está aqui dizendo que foi ótimo, que fez bem para ela, que bom, também me fez muito bem. É verdade mesmo, eu sou um cara das cavernas, mas neste momento eu estou precisando de vocês, de cada um de vocês. Muito importante. A Paula disse que infelizmente não conseguiu acompanhar tudo, ela pode rever depois. Enfim, a Dani que diz que é possível salvar, então eu vou fazer isso, tá? Obrigado. Obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Até a próxima, fiquem bem, se cuidem. Charlene, se cuidem. Mantenham o fogo aceso.